Olá, guapas e guapos! A gente decidiu que chegou o momento de compartilhar com vocês um pouco mais da nossa história de vida, do porquê que a gente decidiu se mudar para Espanha, como que a gente foi parar em Madrid e como foi e ainda tá sendo esse processo pra gente. Vamos lá? Em 2022, o Carlos trabalhava em uma empresa no Brasil que tinha unidades ao redor do mundo. Então, tinha no Brasil, tinha na Espanha, tinha na França, enfim. O Carlos trabalhava na unidade do Brasil, mas dentro do projeto que ele estava trabalhando, ele tinha muito contato com uma equipe da unidade da Espanha. Então, ele trabalhava bem próximo, mesmo que remotamente, com esta equipe. Então, no meio deste projeto, surgiu uma oportunidade, né, uma vaga de emprego lá na unidade da Espanha e o Carlos preencheu os requisitos e foi convidado a trabalhar lá. Então, um dia ele chegou em casa, na hora da janta, ele falou assim pra mim: Poli, recebi uma proposta pra gente se mudar. E antes de saber pra onde, eu já falei assim, vamos lá. E por que eu respondi isso? Porque não fazia nem um mês, eu tava na terapia falando com a minha psicóloga, e eu falei pra ela assim, eu disse, ai, a vida tá tão estável, tá tudo tão certinho, tão alinhado, parece que eu tô precisando de novos desafios, sabe? Parece que eu preciso de algo novo, preciso de uma novidade na minha vida. E eu tinha falado isso pra ela, e foi muito curioso que acho que não deu um mês depois surgiu essa oportunidade. Então, foi uma baita novidade, e aí a gente começou a pesar os prós e os contras de fazer essa mudança. Porque, querendo ou não, a gente tava com tudo estável, né? A gente tinha essa estabilidade, tanto financeira, casa, a família perto, enfim, tava tudo muito certinho, muito alinhado na nossa vida. E aí a gente ia dar essa baita mexida, né? A gente ia mudar tudo da água pro vinho. Então, a gente pesou bastante e a gente decidiu ir, porque é aquela questão, né? A vida tá te dando a oportunidade. Acontece que se a gente não fosse, a gente nunca ia saber como ia ter sido. E a gente podia se arrepender muito com isso. Daí a gente decidiu, não, vamos lá, melhor a gente aceitar. Se nada der certo, a gente volta. E aí foi as negociações com a empresa, né? A questão de se desligar da unidade daqui para ser contratado por lá. Enfim, muita burocracia pro visto do Carlos. E esse processo todo, até se alinhar, até o Carlos conseguir ir, eu acho que levou em torno de meio ano, levou uns 6 meses aí pra conseguir questão de burocracia, tudo mais. E assim, uma das maiores questões que fez a gente pesar se aceitaria ou não a proposta foi que a gente sabia que teria um ano muito difícil pela frente, porque a gente ia precisar ficar separados. Dentro desta modalidade de visto que ele ia ter, eu não ia poder ir junto no primeiro ano. Ele teria que ficar lá na Espanha. Eu tô falando lá porque eu tô no Brasil nesse momento. Vou explicar pra vocês já o porquê. Ele teria que ficar um ano consecutivo morando na Espanha, para daí sim a gente dar entrada com os meus papéis de visto definitivo. É um processo chamado reagrupação familiar. E para fazer esse processo, ele teria que estar um ano inteiro lá. Então, para que a gente conseguisse ficar juntos nesse meio tempo, a gente decidiu que eu iria para lá a cada 3 meses com o visto de turista. Então, o processo foi o seguinte: ele foi em setembro, em dezembro eu fui. Fiquei dezembro até fevereiro, voltei. Fiquei 3 meses no Brasil, voltei para Espanha 3 meses, 3 meses no Brasil, e foi assim esse processo de idas e vindas no meu ano. Então, agora a gente está finalizando o processo de reagrupação familiar para que eu finalmente consiga ter o visto para ficar em definitivo na Espanha. Mas enfim, a gente já sabia desde o início que seria complicada essa questão e a gente tentou manejar e segue tentando manejar da melhor forma possível, né? Com o fato de eu poder ir ficar lá alguns meses, ele também já veio pra cá, pra que a gente não fique muito tempo longe. Então, por isso que vocês sempre veem que às vezes eu tô na Espanha, às vezes eu tô no Brasil, ninguém sabe onde eu tô, porque é justamente por isso, porque eu fico lá e fico aqui, então eu me divido entre os 2 países nesse ano inteiro. Em algum outro momento, eu faço pra vocês um vídeo só explicando essa questão do processo de visto, né, nessa parte mais burocrática, porque eu sei que tem gente que também passa por esse mesmo processo e não tem muitas informações na internet, não é algo que tá bem esclarecido no que a gente
acaba pesquisando por aí. Então, falar sobre isso diretamente, todos os pontos do processo, o que precisa e tudo mais, pode ajudar também alguém. Então, em algum momento eu vou fazer esse vídeo. Mas eu queria aproveitar também e falar de alguns benefícios, né? E a gente, no geral, gosta muito da Espanha. A Espanha é um país muito bom. Diria que da Europa ele tem um clima agradável, um clima parecido com o nosso, principalmente ali a região de Madrid, né? É muito seco, então chove pouquíssimo, tem muito sol a maior parte do ano. As temperaturas também não são tão baixas, né? Não chega a nevar. As temperaturas são mais ou menos como do sul do Brasil, né? Quem tá acostumado, que nem eu, sou do sul do Brasil, eu passei 2 invernos já lá e eu não peguei nenhuma temperatura que ficasse abaixo de -5. Então, assim, é difícil de nevar, não faz tanto frio. Em compensação, o verão é bem quente mesmo e seco. Eu particularmente gosto bastante do clima de lá. Também a questão da segurança é muito tranquilo. Eu, como mulher, saio de manhã cedo, chego em casa de noite, pego o transporte público, não tem nenhum risco. Eu nunca me senti ameaçada, me senti, assim, com medo de que algo pudesse acontecer, tanto pelo fato de eu ser mulher ou então pelo fato de eu estar na rua sozinha com o celular. É muito difícil que alguém lá, tu vai estar com o celular na mão, a pessoa vai vir te roubar, te assaltar, pegar o celular da tua mão. O que tem que cuidar é que nem tem em todos os lugares, que é, por exemplo, oportunistas. Então, se tu deixar o celular no bolso, deixar ele assim, né, no restaurante, dando mole, podem levar embora. Isso é muito comum, principalmente na região central de Madrid, né? Mas nunca vão tirar da tua mão ou te ameaçar com algum armamento, algo assim. Isso não vai acontecer. Outra questão também que me faz gostar bastante de Madrid e da Espanha no geral é a facilidade para viajar. Né? Porque enquanto, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem um país enorme e a gente paga caro passagem de avião para conseguir ir, por exemplo, de quem é do Sul, conseguir ir até o Nordeste, conseguir ir até o Rio de Janeiro, enfim, acaba pagando muito. Por a Espanha e pelos países da Europa serem pequenos, é muito fácil pegar promoções de voos e conhecer outros países e outros lugares. Então, tem ali companhias low cost de avião que tu consegue pegar oportunidades boas e viajar e conhecer em um feriadão ou em um final de semana tu consegue conhecer outros lugares. Né? Então, assim, também tem, além da questão dos aviões, também tem trem por tudo, enfim, essa parte de locomoção pela Europa inteira, né, e pela Espanha em si, é muito boa. E outro ponto que a gente considera assertivo ter escolhido morar na Espanha é a qualidade de vida. Tu vê que, assim, eles têm os horários diferenciados, eles levam a vida de uma forma mais leve, sabe? Eles não são, assim, tão estressados que nem a gente. Trabalho acima de tudo, sabe? Que a gente tá acostumado. Então, eles têm uma qualidade de vida muito boa também, de frequentar restaurantes, bares, aproveitar o tempo ao ar livre. Isso eles fazem bastante e acho que isso a gente precisa aprender um pouco mais ainda no Brasil. Bom, mas agora, como nem tudo são flores, vou falar um pouquinho dos pontos não tão positivos de morar lá. E o primeiro deles, eu diria que é a questão da gastronomia. Não tem nenhum lugar no mundo que tenha uma comida tão gostosa quanto a do Brasil. Nada supera o bom prato feito que a gente tem. Então, assim, eu particularmente não sou muito fã da culinária espanhola. Eu acho muito gordurosa, muito pesada. Tem croquetas, né, que são tipo uns croquetes, que são fritos. Batatas bravas, que são batatas fritas com um molho picante, cocido madrilenho, que é tipo uma sopa de grão de bico, com diversos tipos de linguiças e carnes e miúdos e tudo que tu pode imaginar de carne. Então é extremamente pesado, é rabo de touro. E tem coisas que eu gosto de comer, mas não são todas as comidas que me... Não adianta, né? Nada como a comida que a gente tá acostumado, a nossa comida de casa. Então, assim, a culinária é um ponto que eu não sou tão fã. Eu sei que tem gente que adora, tem gente que fala muito bem da comida espanhola, mas diria que não sou esta pessoa. E também tem a questão de ficar longe da família, né? Isso pra mim é o mais complicado, porque por mais que eu ainda veja a minha família com certa frequência, eu sei que a cada 3 meses eu vejo a minha família, né? Consegui nesse último ano estar bem presente em vários momentos importantes. É muito complicado no dia a dia tu não ter a família por perto, tu não ter uma estrutura por perto. Então a gente sente muita falta de momentos, assim, por exemplo, almoço de domingo com os familiares, ou passar Natal, Ano Novo com a família.
Então, isso pesa bastante. Não é fácil estar longe da família. Eu sempre digo que morar fora, morar em outro lugar, são escolhas, né? São escolhas diárias. Porque pra tu estar em outro país, todos os dias tu tem que escolher aquilo. E tem dias que são bons, tem dias que são ótimos, principalmente quando a gente consegue viajar, conhecer lugares novos e ver que tem um mundo inteiro pra ser explorado. Então, esses momentos são incríveis, mas também tem os momentos, aqueles dias em que parece que tu se sente deslocado do mundo, tu te sente, assim, não pertencente àquele mundo, sabe? Então, são dias e dias. Tem dias que são ótimos, tem dias que nem tanto, tem dias que a saudade aperta mais. Tem dias que parece que tudo vale a pena, todo esforço vale a pena, e é uma escolha diária. Mas para finalizar este vídeo, eu gostaria de dizer que as oportunidades, elas precisam ser aproveitadas. Assim como a gente aproveitou a oportunidade e a gente não se arrepende de ter tomado essa decisão, né? A gente gosta muito da nossa vida na Espanha e acho que mesmo com todos os obstáculos, e foram muitos obstáculos, a escolha foi muito assertiva, a gente acertou e a gente é feliz com a escolha, tanto que eu falo pro Carlos que se a gente precisasse refazer todo o processo, passar por tudo isso de novo, provavelmente aceitaria passar, porque compensa muito, né? Tu vê tudo que tu tá construindo, tudo que tu tá conhecendo, a pessoa que tu tá se tornando com essa oportunidade. Então eu diria que se surgir oportunidade pra vocês, não só, né, de mudar de país, mas qualquer oportunidade na vida profissional, na vida pessoal, que vocês aproveitem ela e, claro, sempre levando em consideração que ela seja uma oportunidade que vá te guiar, que vá te levar para onde tu deseja, né? Para que ela esteja alinhada com aquilo que tu quer te tornar, com a pessoa que tu quer ser e com a vida que tu quer ter. Sendo assim, que vocês aproveitem as oportunidades que a vida dá para vocês. E em breve quero voltar a falar um pouquinho mais desse tema, né? Que comecei a falar agora, nunca tinha falado tão abertamente sobre a nossa mudança, mas pretendo trazer mais pinceladas sobre isso daqui para frente. Se tu gostou do vídeo, deixa um like pra eu saber. Pode fazer um comentário também sobre a nossa história. Ou se tu mora em outro país, mora fora, quer compartilhar a tua experiência também, de como foi, de como tá sendo, também é muito bem-vindo. E se quiser acompanhar mais conteúdos de morar fora, da vida na Espanha, ou então de emagrecimento, né? Onde eu conto aqui como foi o meu processo desse último ano de emagrecimento, reeducação alimentar e tudo mais. E outras aleatoriedades aí que eu vou falando, tudo que me surge na cabeça. Se inscreve aqui para me acompanhar. Até logo!